Olá, tudo bem? Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Estamos estudando o quê? Os gêneros literários, parte 2, exatamente, a segunda parte, né? Aula 29.2, o lírico, o estudo do poema. Aqui nessa aula, né, vamos sanar essa questão da diferença de soneto, de um haikai. Dá para identificar quando um verso, o que é um verso, o que é uma estância, também chamada de quê? De estrofe, amadinho. A questão da divisão, né, silábica é diferente da divisão gramatical. Mas vamos lá, de olho na tela. Nós temos aqui o gênero épico, né? É uma categoria dos textos literários em que o eu parte do seu mundo interior para expressar sentimento de toda a natureza. Esse sentimento pode ser de quê? De ódio, de amor, de dor, de horror, de saudade, de amizade e assim vai. Agora, por que essa questão do gênero lírico, né? Na antiguidade, os poetas recitavam e cantavam suas produções ao som de um instrumento musical, a lira. Daí a origem da palavra lírico. Então, tá aqui, ó, esse instrumentozinho aqui. Tá aqui a pessoa tocando. Quais são as principais características, né? Características do gênero lírico. Nós temos aqui, não existe narrador, mas tem o quê? Uma voz poética, que é o eu lírico. Tem caráter subjetivo, para expressar sentimentos e emoções. Presença de muitas figuras de linguagem, né? Como vocês observaram, essa questão da metáfora, da antítese, né? Do paradoxo. Constante uso da linguagem conotativa, por isso dessa questão da plurissignificação, né? Você pode ter várias interpretações. Possui musicalidade, geralmente associada à métrica. Possui estrofes, rimas e versos. Exteriorização de um universo interior individual e possui poesia escrita em verso, ou seja, poemas. Chama-se canção a técnica de decompor um verso em sílabas métricas. Então, aqui, essa divisão aqui é diferente, né, daquela divisão que a gente faz lá da parte gramatical. Ó, amor é um fogo que arde sem se ver. E essa divisão sempre vai parar, né? Parar de contar onde for sílaba tônica. Onde que parou a sílaba tônica? Pronto, parou ali. Há casos de rimas internas, quando rimam palavras que não estão necessariamente num fim do verso. Donzela bela que me inspire a lira. Um canto santo de fremento, amor. Então aqui, ó, vocês já estão acostumados que sempre as rimas terminam no final do verso. Mas também para mostrar para vocês que as rimas também acontecem dentro, né? Que são chamadas rimas internas. Beleza? Muito fácil. Pronto. Então, nós temos rimas internas dentro do poema e rimas externas sempre no finalzinho de cada palavra. Lembrando que nessa questão das sílabas métricas, sempre a contagem para na sílaba tônica. Certo? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco as atividades. Até lá. Olá! Tirando dúvidas na área, né? Resolução da atividade de sala. Vamos direto lá para a correção das atividades. Primeira questão. Leia o fragmento do poema. Vocês já leram, né? No mais fundo de ti, eu sei que existes. És um silêncio vivo, uma luz apagada. A estrutura do poema revela características próprias desse gênero textual.
Com base nisso, assinale a alternativa que melhor identifica o elemento estrutural típico do poema. Então, aqui nós temos na letra A, uso predominante da linguagem denotativa que confere objetividade ao texto. B, presença de rimas emparelhadas e obrigatoriedade de versos decassílabos. C, organização em versos e estrofes com subjetividade e ritmos característicos. D, construção em parágrafos longos com linguagem técnica e científica. E, estrutura narrativa com personagem, tempo e espaço bem definidos. Então, você pode voltar aqui, né? Aí você vai ver essa estrutura desse poema, né? Que fala da questão das características próprias, né, desse gênero textual. Então, qual é, né, o melhor que identifica, né, o elemento estrutural típico desse poema? A, B, C, D ou E. Então, a organização em versos, estrofe com subjetividade e ritmo característico. Esta é o gabarito. Por que não essa questão da linguagem denotativa? Quando fala linguagem denotativa, é aquela linguagem literal, tá certo? Se eu falar assim, café é para todo mundo. Eu tô colocando café para poder entender, tá certo? Aí, ó, café, quando você pensa, remete o café que a gente toma, né? Pode ser o instantâneo, não, beleza? Aí, então, aqui fala assim, presença de rimas emparelhadas, não tem rimas ali. E nem versos decassílabos. Então, você já vai eliminando. Aí fala de construção de parágrafos longos, você viu que lá é curtinho, né? E não usa essa questão nem de linguagem técnica, nem científica. É uma estrutura narrativa? Também não. Tá bom? Não tem personagem, nem tempo, nem espaço. Por isso que aqui a alternativa foi a letra C. O gênero lírico é caracterizado... Gente, que travo. Vamos respirar aqui. O gênero lírico é caracterizado por... Nós temos aqui a letra A. Narrar acontecimentos reais com personagens e enredo. B. Expor ideias e defender pontos de vista sobre um tema. C. Expressar sentimentos e emoções do eu poético, geralmente em versos. D. Informar o leitor com dados objetivos e linguagem clara. E instruir o leitor com orientações para realizar uma ação. Qual é a característica do gênero lírico? Expressar sentimentos e emoções do eu poético. E geralmente são o quê? Em versos, certo? Vamos lá, muito fácil. Vamos para a terceira questão. Aí você tem um poema, e esse poema é de Murilo Mendes. Então vamos lá. Mamãe vestida de rendas, tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim e para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Murilo Mendes. Aí você tem aqui, ó, quais afirmativas estão corretas. Mas aqui, essa questão, faltou um fragmento dessa alternativa, né? As proposições para poder você utilizar. E tá dizendo assim, apenas a 1 e a 3, tá? Aí, então, aqui não tem como, né, analisar, porque esqueceram de colocar, acho que foi apagado, tá certo? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que não há palavra empregada em sentido conotativo. Vamos aqui, ó, analisando. Vamos relembrar. O que é o conotativo? É no sentido figurado, que dá brecha para ter várias
interpretações, tá certo? O conotativo. O denotativo é aquele sentido literal, o real, aquele que você encontra no dicionário, tá certo? Então, vamos aqui na letra A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, seremos na manhã duas máscaras calmas. Mário Quintana. C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha de meu próprio espanto. D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. E. Sinto que o amor sobre mim abate a mão pesada. Então, nós temos aqui Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, você vai marcar aquela que não há palavra empregada no sentido conotativo, no sentido figurado. Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Ó, não, eu te peço. Não te ausente, porque a dor que agora sente só se esquece no perdão. Beleza? Então, tá no sentido, ó, não tá empregada no sentido conotativo. Beleza? Então, vamos para a próxima. É o decolando para o futuro. O que nós temos aqui? Ó, sempre trabalhando, né? Questões do Enem, sempre aqui na questão 5, vai constar a questão que já constou no Enem passado. Já fala constou, né? Já sabe que já saiu. Já. Então, o Enem de 2020. Você tem aqui o menino sem imaginação. Olhe bem aqui. O que é isso? Série Sinal Aberto. O que é? Analisa o todo, né? Carlos Eduardo Novaes, certo? Aí você tem o enunciado, né? O comando da questão. O gênero, capa de livro tem, entre outros, a função de antecipar uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Isso aqui já é uma afirmação. Pela leitura dessa capa, infere-se que seu criador teve como propósito, você volta aqui, ó, um menino sem imaginação. Olhe bem, sempre analise o todo. Agora, na letra A. Criticar a alienação das crianças, promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. C. Satirizar o nível de criatividade de meninos isolados do convívio com seu grupo. D. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. E. Censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Vamos aqui, né? O gabarito letra A. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias da massa do seu cotidiano. Ó, lá é um livro que tem uma capa e aí fala assim, um menino sem imaginação. O que é a cabeça do menino? Vocês identificaram o objeto? Aqui, ó. Aqui, ó. Menino sem imaginação. Isso aqui lembra o quê? Sinal aberto. Qual a interpretação que você faz? Ó. E aqui, ó, parece estar pensando que a gente estudou a questão dos balõezinhos, né? Sem criatividade, sem imaginação. Por quê? Então, ele está fazendo uma crítica, né? Que as crianças estão ficando muito tempo essa questão em frente da televisão,
Cadê a criatividade das crianças? Tá certo? E é isso. Então, letra A. E nosso clube de leitura, aqui, ó, essa daqui com uma outra capa, e você vê aqui, tem algumas ações, olha aqui no finalzinho, ó, faz a marca de uma lágrima. O livro retrata a vida de Isabel, menina que se achava feia, gorda, apaixonada pelo seu primo. Na festa de Cristiano, conhece quem? Fernando, que logo se tornaria o seu amigo. Em meio a confusões entre Isabel e Rosana, a Isabel parece ter se metido em uma confusão onde descobre que é testemunha de quê? De um assassinato. Beleza? Então, aí é o suspense. Vamos lá para a nossa mensagem do dia. Aquele que quer aprender a voar, um dia precisa primeiro aprender a ficar em pé, caminhar, correr, escalar e dançar. Ninguém consegue voar só aprendendo o voo. É igual essa questão também, né? As dificuldades. Ó, para você aprender a andar, foi primeiro que você teve que ter contato com o chão, começou a engatear, tentava levantar, segurando o quê? Na parede, algum objeto, na cadeira, tentava o primeiro passo, caía, opa, caiu, levanta e vai de novo. E agora? Se não fosse isso, as dificuldades, ó, ter passado por todos esses processos e andar, não, a gente tem que cair, quebrar a cara, aprender a andar de bicicleta, tudo isso, né? Tem alguns obstáculos que a gente enfrenta, beleza? Então, amados, eu agradeço a companhia de vocês, a parceria e até a próxima aula. Tchau, tchau.